pós-cristã. O que é que isto significa? Significa que a Europa passou aquela fase do cristianismo, em que o cristianismo tinha referências, em que o cristianismo ditava as leis, em que o cristianismo era responsável pela vida em comunidade. E isto trouxe alguns problemas, como é óbvio, à mentalidade do povo europeu. Hoje a Europa diz pós-cristã, isto é, o cristianismo é algo do passado. O cristianismo é alguma coisa que pertence à história. O cristianismo é alguma coisa que já está no museu, porque, de facto, o museu é por natureza, um lugar onde nós analisamos coisas que já foram relevantes, já foram importantes, mas não são mais relevantes. E hoje há uma tentativa, um discurso dos intelectuais, dos entendidos, no sentido de dizer claramente que a Europa é pós-cristã, já passou a fase do cristianismo. O cristianismo já não é relevante para a vida da sociedade europeia. Ou seja, o cristianismo é apenas uma religião entre muitas, e o cristianismo, nesta perspectiva, não é relevante. Os valores do cristianismo já não são relevantes. Os valores do cristianismo já não são importantes. Os valores do cristianismo já não são estruturantes. O valor do cristianismo já não são necessários na construção da vida em sociedade, isto na sociedade europeia. Irmãos, deixem-me fazer aqui um parênteses. Eu tenho uma ideia um bocadinho diferente acerca disto. Ainda não falei com o pastor Fernando Carvalho sobre isto, mas eu tenho uma ideia diferente acerca disto. Dizer que a Europa é pós-cristã não saiu de nenhuma reflexão teológica. Não saiu de nenhuma reflexão feita por um teólogo cristão. É uma asserção, é uma proposição essencialmente filosófica. Ou seja, os filósofos olharam para o comportamento religioso da Europa, olharam para as tendências da Europa, olharam para as novas influências da Europa em termos de espiritualidade, em termos de novas religiões, e disseram, bom, o cristianismo já não é estruturante, o cristianismo já não é um fator importante na sociedade, então a Europa tornou-se pós-cristã. No meu entender, queridos irmãos, no meu entender, e é o entender de um leigo, o meu entender é que a Europa não é pós-cristã. A Europa tornou-se pré-cristã. O que é que isto significa? Significa que a maior parte das pessoas que vivem na Europa, a maior parte das pessoas que vivem em Portugal com menos de 25 anos, a grande maioria deles nunca entraram numa igreja. A grande maioria deles nunca ouviram falar de Jesus. Só para vocês terem uma ideia, os meus filhos andam na escola. Estão numa classe em que uma tem 23 alunos, a outra tem 24 alunos. Os únicos 2 alunos que vão à igreja são os meus filhos. São os únicos. Os outros, nenhum vai à igreja, nenhum sabe quem é Maria, nenhum sabe o que é uma liturgia católica, nenhum sabe. Então, irmãos, aqui encontramos um fator. A Europa não está a ser pós-cristã. A Europa está-se a tornar pré-cristã. Ou seja, a mensagem do Evangelho faz sentido ser transmitida. Porque, de facto, há uma grande comunidade, uma grande faixa etária de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Agora, a nossa forma de pregar o Evangelho não pode ser uma forma mais apologética. Mostrar porque que o Papa não é relevante, mostrar porque que Maria não é mãe de Deus. Não, não. A nossa perspectiva apologética tem que ser noutro sentido. É provar porque que Jesus é Deus. Porque que os outros não são, mas porque que Jesus é.